Então, gente, olha só, eu organizei a minha fala de forma que o que já foi muito visto aqui, né, nos primeiros momentos, a gente vai relembrar aqui, a etiologia, né, do TEA, o que pode acontecer com as redes neurais, né, mas isso eu vou passar rapidinho, porque a jornada inteira privilegiou isso, né. E aí depois a gente vai entrar realmente na área da família, né, nessa necessidade do diálogo entre família e escola, né. Então eu vou fazer a minha apresentação, depois eu vou fazer um convite à Veridiana, que é diretora do CRAE em Betim, né, para nos dar uma palhinha aqui, né, Veridiana? Para falar um pouco da experiência dela com as famílias, né, que ela atende lá no CRAE, junto com os seus alunos, né, que estão no TEA. E depois a gente vai fazer uma rodada de perguntas, uma coisa mais dialógica, né, que assim, gosto muito da conversa, sou mineirinha, né, gente? Então a gente adora uma boa prosa. E aí a gente vai abrir no final para um momento mesmo a gente trocar informação, trocar experiência e trocar algumas perguntas e respostas. Combinado, gente? Bom, então, a organização do evento, eles me solicitaram alguns slides, né, até para poder facilitar um pouco, organizar a minha fala. Então, eu vou dividir aqui com vocês agora a tela, e a partir de agora eu não vou conseguir ver vocês mais aqui pela tela, vou acompanhar vocês aqui pelo meu celular, tá? O chat está aqui. Bom, então vamos começar pelo título, né? Por que eu dei esse título para essa oficina? Uma história diferente, desenvolvendo ambientes dialógicos com famílias com filhos no transtorno do espectro autista. Bom, como terapeuta de família, eu acredito muito na intervenção dialógica e colaborativa, né, com as famílias que eu atendo. Na verdade, não é terapia de família, é terapia com a família. Então, é um processo de co-construção mesmo, de significados, de novas narrativas, de novas atribuições de significados. Então, por isso que eu coloquei, né, inclusive entre aspas, que é um convite, né, uma proposta, uma história diferente. Ou seja, vamos narrar, vamos desconstruir algumas situações, vamos tentar construir novamente, né, de uma outra forma, essas vivências, essas experiências. E, claro, desenvolvendo ambientes dialógicos, né, gente? Porque se não for pela via do diálogo, né, eu, pelo menos, eu não acredito que seja possível qualquer tipo de construção na família, tá bom? Bom, então aqui a gente vai fazer uma revisão, né, rapidinho do conceito, do que seria. Todos estão aqui, eu tenho certeza que sabem, né, o simbolismo do lacinho com esse puzzle, né? Então, para Silva Gaiato e Reveles, 2012, podemos fazer uma analogia entre o autismo e um jogo de quebra-cabeça. Se olharmos apenas para cada um dos sintomas envolvidos no quadro do autismo, incorremos no erro de avaliarmos de maneira parcial o conjunto que a obra representa, né? Tal como essas peças ali daquele quebra-cabeça, né? Pais, professores, profissionais da saúde e a sociedade no geral precisam procurar se informar melhor sobre esse quadro para aprenderem a perceber as reais possibilidades de trabalho e desenvolvimento desses sujeitos. Então, uma visão mais ampla, né? Como eu disse, eu sou da sistêmica, a gente tem que ter uma visão mais sistêmica mesmo, acreditar que tudo está conectado com tudo, que o todo é muito maior do que a soma de suas partes, para a gente poder efetivamente compreender um pouco como que seria essa copresença, né, de uma criança no TEA, na família. Sempre vou falar o prefixo co, porque ele não está ali sozinho, né? Ele está ali presentificando a sua ação, presentificando a sua subjetividade na conexão com os outros membros da família, né? Bom, então a etiologia do autismo, né? Todo mundo aqui sabe, em seu amplo espectro de gravidade, é conhecida agora por ter muitas etiologias. Por quê, gente? Porque até a década de 70, vocês já devem ter ouvido falar de um filme que chama Meu Filho, Meu Mundo, em 1979. E esse filme, ele trouxe um desserviço, né? Porque lá ele aponta como uma criação inepta
a causa desse transtorno. O que seria essa criação inepta? Pais que não estavam suficientemente preparados para o exercício da parentalidade, e eles eram chamados de pais refrigeradores, pais frios, né? E isso a gente sabe na psicologia que isso já caiu por terra. Hoje, essa considerada causa do autismo, de ter pais insuficientes, de ter pais ineptos, isso já caiu por terra, porque, na verdade, é um conjunto de causas, né? Então, foi estabelecido que o autismo é apenas um dos transtornos do desenvolvimento do cérebro, definidos multidimensionalmente, ou seja, não é uma dimensão só, e que afetam comportamentos humanos complexos. Considera-se que todos os transtornos refletem a disfunção de redes neuronais muito bem distribuídas, que interconectam grupos dispersos de neurônios disparados funcionalmente no cérebro. Bom, gente, então a gente sabe que o cérebro ele pode ser compreendido enquanto estrutura, né, estrutura mesmo, nas aulas de anatomia, né, neuroanatomia, a gente vê a estrutura cérebro, aí você vê lá, né, todas as dobras dele, lobo occipital, córtex frontal, mas aqui a gente também tem uma outra forma de compreender o cérebro, que é no sentido funcional. Bom, então, gente, olha só, eu até fiz eu coloquei essa gravura aqui, porque mostra, né, os neurônios, os axônios, os dendritos, né, que são essas ramificações da célula nervosa. E essa luzinha aqui é como se fosse uma sinapse acontecendo. Né? Então, para compreender o cérebro, a gente tem que compreender tanto do ponto estrutural, que sai numa tomografia, quanto do ponto funcional, que já seria o quê? A questão mais da eletricidade, do funcionamento cerebral, das sinapses, dos encontros entre os neurônios e dendritos, que isso a gente vai compreender quando a gente faz o quê? Um eletroencefalograma, né? Bom, então, a plasticidade dessas complexas redes cerebrais, amplamente distribuídas, é responsável pelos efeitos profundos causados por influências ambientais específicas, como educação, às quais o indivíduo se expõe desde a vida pré-natal até o final da sua existência, e que vão modular esse comportamento individual. Então, gente, temos que considerar, sim, o aspecto fisiológico, né, das redes neuronais, dos encontros sinápticos, dos caminhos sinápticos, como também, bem lembrando aqui Vygotsky, a gente também tem que considerar o sujeito inserido nos processos de cultura. A gente sabe a importância do processo de escolarização, o processo de trocas simbólicas que qualquer sujeito, né, ele vai ter com a cultura, com o ambiente onde ele está inserido. Então, quando a gente considera essa etiologia, a gente não pode ficar só na questão fisiológica, mas também a gente não pode ficar só na questão do ambiente, e sim nessa conexão entre essas duas dimensões, né? Bom, então a complexidade dessas redes fica em evidência porque cada neurônio tende a conectar-se a muitas centenas de outros neurônios. E a força dessas interconexões sinápticas não é fixa, mas bastante variável, devido à plasticidade, inclusive, do cérebro, né? De acordo com o histórico das conexões funcionais e com as influências de outros fatores que influenciam no cérebro. Que outros fatores, né, gente? Vamos pegar lá Chernobyl, né? Quando teve o vazamento do reator em Chernobyl, na Rússia, né? A gente viu uma geração de bebês que estavam nascendo sequelados, com algum tipo de comprometimento neurológico, devido ao vazamento da radioatividade. Então, nós também temos que considerar os aspectos do ambiente, né? Para poder compreender melhor essa etiologia possível do TEA, né? Da criança que está no transtorno do espectro autista. Isso é importante, gente, porque para a gente não ficar nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Nem só no aspecto biológico, orgânico, ou só no aspecto das trocas, do ambiente e da cultura. Mas uma coisa é certa, um dos fatores etiológicos do autismo é a predisposição genética. Vocês viram, né, já nas várias palestras,
que me antecederam aqui na jornada, vários colegas profissionais, né, dizendo sobre isso. Então, vários genes estão envolvidos e incluem tanto mutações genéticas quanto polimorfismos, os quais são, de novo, herdados, bem como fatores epigenéticos. O que seriam fatores epigenéticos? São esses processos temporais, espaciais, que regulam a expressão dos genes. São as interações entre os próprios genes, assim como a interação entre esses genes e o ambiente, né? O exemplo mesmo do vazamento da radioatividade, como que isso pode realmente comprometer essa cadeia de genes, né, numa pessoa, num sujeito exposto a esse vazamento de radioatividade. Bom, então, posto isso, brevemente, essa etiologia, né, aliás, não é uma, né, são várias causas, é multidimensional essa etiologia. A gente agora já vai partir para a tríade dos sintomas, né, também super bem conhecido, também todos que me antecederam falaram sobre isso, né? A gente considera uma tríade as principais disfunções, digamos assim, que caracterizam o quadro autístico. As disfunções sociais, as disfunções comportamentais e as disfunções da linguagem. Então, vamos continuar aqui. Cadê a lâmina? Ela está aí, a lâmina? Vocês estão dando para ver ela? Sim, Patrícia, está dando para ver. Patrícia, tem uma pessoa no chat que pediu para você repetir as disfunções. Tá, vou repetir. É a tríade, né, gente, dos sintomas, que é caracterizado pelas disfunções sociais, comportamentais e disfunções da linguagem. Isso também não é novidade, né, para a gente que estuda o autismo, a gente sabe dessas disfunções, e cada uma dessas três aqui, elas se subdividem em vários pontos, em vários itens, que a gente tem que ter muito rigor para poder realmente tabulando aquilo que se caracteriza como sintomatologia do autismo, porque senão fica muito complicado, né? 2 ou 4 sintominhas ali a gente já coloca como quadro autista e não é assim, tem que ter um rigor mesmo para a gente poder trabalhar com essas disfunções. Então, as disfunções sociais são caracterizadas pela dificuldade que a criança tem de estabelecer vínculo social, de tabular uma conversa, de se colocar no campo do outro, né? Lhe falta empatia, lhe falta manejo mesmo social nas relações sociais. Não é porque ela não quer, é porque realmente faz parte, é uma dificuldade mesmo que as crianças que têm autismo, elas lidam. Tem as disfunções comportamentais, né, que são as estereotipias, vocês sabem. A criança, quanto mais agitada, mais estereotipia ela vai fazendo, movimento de flapping, andar na ponta dos pés, uma certa impregnação de determinados gestos, né, ele repete aquele gesto sempre, e a disfunção da linguagem, né, principalmente a mudança pronominal. Ele tem dificuldade, inicialmente, né, de usar os pronomes de forma correta, porque, gente, linguagem é simbólico, né? E quando a gente considera a dificuldade da criança que tem autismo com o simbólico, fica mais claro a gente compreender as dificuldades que ela tem na linguagem, né? Porque para a gente se comunicar, a gente tem que se colocar no campo do outro. Porque a nossa comunicação ela não é só feita de palavras, ela é feita de gestos, ela tem uma linguagem corporal, ela é metafórica, tem a linguagem indireta, e todos nós aqui sabemos que a criança com autismo, jovem com autismo, adulto com autismo, eles têm dificuldade de compreender o que seria essa comunicação indireta. Eles estão muito no nível do concretão mesmo, né? Então, assim, quando você fala, né, um exemplo que é muito usado, que quando você fala para uma criança autista ou um adolescente que vai chover canivete, ele compreende literalmente que vai chover canivete, né? Então, ele tem essa dificuldade de trabalhar com a linguagem indireta, metáfora, analogia, né? Linguagem figurada. Então, tudo isso tem que ser trabalhado, sim, né, com essa criança que tem disfunção social, disfunção comportamental e disfunção da linguagem. Então, vamos, então, entrar agora
na vida familiar, né? Que como terapeuta de família aqui, totalmente identificada, né? Bom, então vamos lá. Diante dessa tríade, né, gente, dos sintomas, os pais, né? Como que eles ficam? Mais uma vez vou te interromper. É porque tá dando um barulho, parece que é o ventilador. Melhorou? Sim. Eu não sei aí onde vocês estão, mas aqui tá muito calor. Então, bom, vamos lá então. Os pais. Diante dessa tríade de sintomas apresentados, é mais que justo esperar pais que procuram ajuda profissional dominados pela angústia, cheios de expectativas, não é? Segundo a AMI 2001, os pais chegam duvidando do seu papel ao ponto de se sentirem prejudiciais, né? Isso é muito pesado. A angústia meio que paralisa eles, né? Eles se acham inadequados, eles não se acham preparados para tal tarefa, né? Para tal empreendimento. Já escutei um casal falando isso, né? Isso se justifica, em algumas vezes, em relatos de alguns pais terem lido alguns autores que lá no início das pesquisas, como eu já disse, né, nos anos 70, eles consideravam que a frieza, a indiferença e a obsessividade na educação das crianças poderiam formar um indivíduo autista. Então, muitos pais chegam desavisados, agora até que não, né, ainda bem, mas assim, há uns 10, 20 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com famílias de pais e famílias de crianças no espectro autista, eles chegavam muito angustiados. Porque eu li tal autor, minha tia me mandou ler esse livro, e eu estou muito desesperada, porque eu acho que eu não vou dar conta. E aí você via a angústia mesmo, você via muito choro, né, muito medo de não dar conta. Depois eu vou falar mais à frente, assim, casais que realmente se separaram, porque não deram conta da tarefa juntos. Né? Então, a mãe, ela pega muito para si, o pai se sente assim, meio alijado do processo, meio sem diálogo, como o que conversar, como ajudar. Então, isso, gente, essa coisa de falar que pais são refrigeradores, que os pais são culpados, isso é um desserviço, né? E isso, ainda bem, caiu por terra completamente na década de 70. Mas, infelizmente, ainda hoje a gente vê profissionais desatualizados propagando isso como verdade. Então, a gente não pode deixar isso acontecer, né? Eu vou diminuir aqui só um pouquinho para poder enxergar ali em cima, tá? Olha, ser pai ou mãe de uma criança autista não é fácil. É um exercício diário que requer muito mais zelo, paciência, persistência, fiscalização, disciplina, autodisciplina, criatividade para não cair naquele cotidiano mecanizado, e aumento da estrutura familiar com participação ativa de todos diretamente envolvidos, né? Então, aqui entra vó, mãe, babá, irmãos, parentes, porque como eu compreendo a família como um sistema, e tudo está conectado com tudo, então reverbera no sistema como um todo qualquer atitude que o pai e a mãe vá tomar. E isso tem que ser num consenso, né? Não digo consenso que todo mundo tem que concordar com aquilo, mas numa atmosfera mais dialógica, mais colaborativa, onde os pais coloquem para os outros filhos como que está pesado, se tem condições de dividirem as tarefas do cotidiano entre eles mesmo, como um sistema, né? Um sistema, gente, é uma entidade viva, né? Que pulsa e que está em transformação o tempo todo. Isso representa, em algumas famílias, lidar com uma dose extra de ansiedade e angústia quando se deparam sem com quem contar. Então, eu já escutei muitos relatos, né, de mães que falam assim, quando o meu filho nasceu, Patrícia, as minhas amigas pararam de me chamar para, sair, elas ficam sem graça, elas não sabem se chamam, se não chamam, e cada vez mais a minha vida foi ficando cada vez mais isolada, a ponto de hoje ficar só eu, meu marido e meus filhos dentro de casa, né? Então, assim, isso é pesado, né?
Na realidade, profundas mudanças são necessárias no ambiente doméstico para que todos se empenhem em ajudar a criança com autismo e se ajudarem entre si. Não tem como negar ou desconsiderar que o autismo eleva em muito os níveis de estresse nos membros da família, provocando desavenças no casal e nos demais filhos. Teve uma situação que eu atendi uma família que o irmão mais velho, ele começou a dar problema na escola, ele começou a ter problemas de comportamento agressivo, muita ansiedade. E aí a escola pediu, né, à família que procurasse um psicólogo para ver o que estava acontecendo. E aí, na conversa com ele, depois de algumas sessões, porque ele chegou muito desconfiado, ele começou a dizer que ele não sentia mais um lugar para ele naquela família. Que depois que o irmão tinha nascido, era como se o pai e a mãe fossem pai e mãe só do irmão. E ele falou isso, gente, com um misto de culpa, de angústia, de raiva, de desabafo, não é? E muito preocupado. Patrícia, você não vai falar isso para o meu pai e para minha mãe, não, né? Eu posso falar isso aqui com você, né? Mas é porque às vezes eu me sinto perdido. Ele estava entrando já na adolescência e eu não sei como agir. Eu não sei se eu tenho condições de ajudar, se eu não tenho. Eu sei que eu tenho que ser maduro, olha só, mas eu sinto falta do meu pai e da minha mãe. Sabendo que na adolescência eles já têm que viver todo aquele luto, né, gente, dos pais infantis, do corpo infantil, de uma identidade infantil. Então, assim, é uma conjunção de estressores, né? Estressores que a gente chama de verticais, que são o próprio caminhar da vida, né? Nasce, fica jovem, fica adulto, constitui família, e os estressores horizontais, que são essas coisas mais pontuais que acontecem no nosso cotidiano. Não tem como negar ou desconsiderar que o autismo, já falei, eleva em muitos níveis de estresse, né? Então, a gente tem que tomar conta dessa família, né? A principal coisa, quando eu recebo uma família, não somente com crianças no TEA, né? Mas também deficiência intelectual, surdez, transtornos, né? De aprendizagem, amparar, acolher, porque eles estão vindo de uma história muito solitários. Patrícia. Você está sentindo isso até hoje? Estou sentindo. Sabe? E é impressionante, ao invés dessas pessoas me desanimarem, elas me fazem ter mais força ainda para lutar, não só pela minha filha, como por todas as pessoas que passam pela mesma situação. Porque eu, apesar de vivenciar tudo isso que você comentou e mais algumas outras coisas, eu ainda estou fazendo faculdade aos 40 anos de idade, resolvi voltar a estudar, estou fazendo faculdade de Direito. Parabéns, parabéns. Obrigada. O que eu falei é mais um incentivador para eu poder lutar pela minha filha e pelas outras pessoas. Isso, muito legal seu depoimento, Mara, agradeço pela sua colaboração. Obrigada a vocês aí. E aí é isso mesmo, gente, é uma troca, a gente vai aqui firmando o diálogo, não é? E isso, gente, que Mara está levantando, né, e continuando até aqui com a minha apresentação, porque, olha só, quando esse filho nasce, ele traz com ele comportamentos inesperados, que não se encaixa em nenhuma revista voltada para os cuidados de recém-nascidos ou conselho de pessoas mais velhas. Aquele bebê que rompe com tudo que é esperado em termos do que se esperar, claro, gente, pode criar confusão, desentendimento, angústias nos pais, né? Isso aí todo senso comum já falou, né? Menino não vem com manual de instrução. Filhos nossos não vêm com manual de instrução. Mas a criança que não tem algum tipo de, não esteja, né, no transtorno do espectro autista, é mais fácil encontrar dicas, encontrar conselhos das avós, né, da sogra, das irmãs mais velhas. Agora, o silenciamento de quando nasce um bebê autista é uma coisa muito angustiante. É o que eu falo aqui, a experiência que eu ouço no consultório, né? É como se a gente começasse, Patrícia, a ficar invisível a partir desse momento. É um silenciamento, tá? As pessoas falam até mais baixo quando vão nos visitar ou vai visitar o bebê, né? Então, essa linguagem corporal, a gente pega, a gente percebe, isso é muito sofrido,
Bom, gente, podemos continuar? Vamos lá? Então, vamos. Veridiana, tá tudo bem aí? Tudo ok. Tem uma pessoa que quer fazer pergunta, mas aí vamos deixar lá para o finalzinho. Tá bom, senão não dá tempo, né? Bom, então vamos. Aqui nós vamos entrar um pouquinho mais, gente, numa relação tão especial que é a mãe. A relação da criança com autismo e sua mãe, né? Porque na minha clínica eu observo que é uma relação muito fusionada, muito significativa, e que nós, como psicólogos, como terapeutas de família, a gente tem que realmente ter um cuidado maior, né? Assim, uma acolhida, uma escuta mais afetiva. Então, olha, muito já se escreveu sobre a relação da criança autista com a sua mãe. Certas correntes teóricas contribuíram fortemente em culpabilizá-la, que é um fato extremamente prejudicial, como eu já disse aqui. Isso é um desserviço, né? Sabemos que a relação mãe-filho é, ao mesmo tempo, afetiva e psicoeducativa também. Cabe à mãe ensinar, né? Aliás, aos pais. Mas a mãe se sente mais sobrecarregada, ela própria se coloca mais na linha de frente. E é por essa razão que ela nem sempre é simples. A mãe não nasce com um manual de instruções de como ser mãe, internalizado, ou então poderes mágicos, né, que a possibilitem ser mãe. A mãe aprende a ser mãe depois que se torna mãe. E vai depender totalmente do seu filho para esse aprendizado. Gente, no dia que nasce o filho, nasce a mãe. No dia que nasce o filho, nasce o pai. Né? Não existia um pai antes, não existia uma mãe antes ali, né? Então, é um trajeto acidentado aprender a ser mãe. É feito de tentativas, de erros, de experiência mútua que envolve a mãe e o filho. E para cada filho nascido, a gente que é mãe, a gente sabe, é um novo aprendizado, né? Aqui no interior de Minas, porque com a pandemia eu vim de Belo Horizonte, estou aqui no interior de Minas, eles falam, não é igual. Os dedos das mãos não são iguais. Como que vai ser uma relação mãe e filho idêntica com todos os filhos? A gente sabe que psicologicamente isso é impossível, né? Então, o importante é saber que crianças e adolescentes precisam de ambientes estruturados e de que é uma boa dinâmica familiar que possibilita o estabelecimento de rotinas tão importantes no dia a dia do sujeito com autismo. Todo mundo que está aqui sabe a importância de se colocar uma rotina, né? Até mesmo para organizar psiquicamente, cognitivamente, essa criança ou esse adolescente que está no transtorno do espectro autista. Então, gente, aqui eu vou entrar com algumas contribuições dessas três autores, que eu gosto muito, que elas vão dizer o seguinte, primeiro de tudo, o que, inclusive, eu procuro fazer na minha clínica, né? O meu trabalho não é psicoeducativo, evidentemente, naqueles moldes antigos, né? De instrução, de meio que pedagogizar os pais, não. Eu estou ali para escutar, eu estou ali para construir uma nova realidade com eles, né? Co-construir, mas algumas perguntas eu faço questão de fazer. Então, uma delas é, vocês já procuraram se informar mais sobre esse quadro? Sobre esse diagnóstico que o neuropediatra deu para vocês? Me fala um pouco do que vocês já sabem sobre o autismo. Então, é importante a família procurar se informar, procurar saber mais sobre o quadro de autismo, as suas implicações. Quanto mais informações os pais e as pessoas que lidam com a criança no dia a dia têm, maiores serão as chances de busca de alternativas. Tire sempre as dúvidas com o médico que acompanha a criança. Gente, essa relação ela tem que estar muito próxima. Porque tem médico que faz o diagnóstico e some, e a família fica com dificuldade, né, de marcar consulta e de conversar sobre as suas angústias, sobre as que a gente chama de recaídas, né, durante o desenvolvimento de qualquer pessoa. Então, tem que ter esse canal aberto com esse médico que fez, inclusive, se for possível, o mesmo neuropediatra que fez o diagnóstico, né? Incentivar o filho a se cuidar sozinho.
aqui, o ensino e aprendizado das atividades básicas da vida diária, tais como se vestir, comer sozinho, tomar banho, se trocar, é de fundamental importância, porque nós temos que criar e educar filhos para a autonomia, na medida do possível, ainda assim, né, para a autonomia. No início, faça junto com ele, depois passe a mediar o processo e depois só supervisione. E aqui também, gente, está valendo convocar os irmãos mais velhos, porque, como diz o Vygotsky, quanto mais capacitado for esse mediador com a criança menor, melhor serão os processos de comunicação, os processos de uma linguagem interpessoal e, por conseguinte, a linguagem intrapessoal, que essa criança vai desenvolvendo. Não pode eximar a criança de contato social, porque é no contato social que a linguagem se desenvolve. E não necessariamente só com o pai e a mãe, mas com os jovens mais, né, suficientemente preparados, os irmãos mais velhos, os primos, ou seja, uma rede de conexões, né, para poder fazer essa criança se desenvolver. Dividir as tarefas em casa, para que nenhum membro da família não se sinta sobrecarregado. Dar tarefas para a criança realizar. Então, para começar, é necessário dividir as tarefas complexas em etapas pequenas, né? Então, exemplo, não adianta nada você virar para uma criança e falar, por favor, pegue para mim a meia vermelha que está na terceira gaveta da porta esquerda do seu guarda-roupa. Já esqueceu, já trupicou, né? Tudo ali no meio do caminho. Então, ordens mais diretas, com etapas pequenas até começar a alcançar uma complexidade maior, né, nessa atribuição de uma tarefa. Se for para juntar os brinquedos depois de brincar, ajude a criança no início, vamos brincar, vamos separar isso aqui por cor? Então quem sabe hoje a gente separa por tamanho, né? Ou seja, transforma aquilo numa atividade mais prazerosa e não enfadonha, tanto para a criança quanto para o adulto que está ali também, ajudando ela, no início, a juntar esses brinquedos, né? Então, separa por tamanho, por lugares certos, né? E o importante, gente, é sempre reconhecer o esforço dessa criança, elogiar, reforçar cada atividade bem-sucedida, né? Eu falo que tudo pode ser dito, tem que ser o jeito que está sendo dito aquilo, né? 5, treinar a generalização do aprendizado. O que isso significa? É importante participar das lições ou das atividades que a criança aprende nas terapias e nas escolas, ou seja, uma conexão muito estreita entre família e escola. Todo mundo sabe aqui que o que a escola faz é interessante que a família também, em casa, mantenha aquele tipo de rotina para poder organizar psiquicamente a criança com autismo. Então, é necessário um canal aberto entre os profissionais e os familiares. Se uma rotina é seguida nas escolas, a família tem que procurar seguir o procedimento em casa. E tem que ter conversa, gente, tem que ter diálogo. A gente não está aqui construindo uma história diferente, baseada em contextos dialógicos. Tem que ter diálogo entre a escola e a família. Se na escola a professora estiver ensinando sobre flores, por que não a família levar essa criança em algum lugar que ela possa conhecer, inclusive, diferentes tipos de flores? Porque aí faz, não é, a ponte entre o que ela está aprendendo com o que ela pode vivenciar. E são coisas muito simples, né, muito práticas, que dá para você organizar o seu cotidiano para oferecer essas experiências para a criança. E o mais importante que eu acho, não se esquecer de ser casal. Né? Preservar os momentos de marido e mulher é fundamental para manter a força estabilizadora do casal. Gente, como terapeuta de família de casal, eu vejo que muitos pais, com o nascimento dos filhos, eles deixam de ser um par conjugal e fica só um par parental, não é? Então, assim, qual foi a última vez que vocês fizeram isso? O quê? Como assim? Aí um olha para a cara do outro e fica, né, se perguntando, é como se não fosse mais possível ser um par conjugal e só um par parental. Isso sufoca, né, o relacionamento marido e mulher. Então, é importante estabelecer um momento de encontro, sim, com toda a família, diariamente, mas também um encontro entre marido e mulher, né?
Então, olha, um almoço, um jantar, um programa visto juntos na TV, acaba que aproxima e reafirma os laços afetivos e sociais. Ainda mais agora, gente, nesse momento de pandemia, né, que está um momento muito sofrido, muito difícil para todos nós, nos vários sentidos, né, muitas mortes, muitas perdas, a gente vê famílias fazendo o esforço de se reorganizar no cotidiano, né, uma vez que agora, sei lá, o pai tem home office, a mãe também está, e os filhos em ensino remoto, criança pequena, né? Eu estava conversando com o pai de uma criança autista um tempo atrás, numa live que me convidaram a fazer aí, e ele dizia o tanto que estava difícil manter o ensino remoto, a rotina, com o filho dele autista dentro de casa, né? Porque a criança sentiu muito a quebra da rotina. Então, teve que construir uma nova rotina, sem a escola agora, né? Ele não entendia, todo dia ele botava a roupa, ele já ia para a porta para ir para a escola, então tem que ser tudo muito, muito junto, né? Manter uma rede de convivência com pais de filhos com autismo, isso é de fundamental importância. Essa foto aqui, olha, é um piquenique, né, feito com as várias famílias de crianças com autismo, fortalece as trocas, o apoio entre as pessoas que vivem e passam por pessoas próximas e ligadas ao autismo. Quando eu trabalhei na PAI, alguns anos atrás, nós montamos uma terça que a gente chamava Clube dos Pais. Era super importante. Os pais veteranos recebiam os pais mais novos. E nós, especialistas, a gente ficava mais só facilitando o processo. Quem tomava a frente mesmo era o pai veterano, era a mãe veterana, sabe? Que dizia, que dava dicas, que confortava, que acolhia os pais mais novos, que chegavam angustiados. Então, a gente não pode perder de vista essas trocas entre famílias que estão passando pelo mesmo tipo de situação. Além de alargar, né, gente, esse campo social, das interações sociais. 9, criar oportunidades para que a criança possa desenvolver as habilidades sociais. Não é aprendendo a criança em casa, ao convívio único familiar, que ela vai desenvolver as habilidades sociais. Não é colocando-a numa redoma que ela vai se desenvolver. É necessário colocá-la em contato com outras pessoas, mesmo que seja difícil. Situações externas à família. Porque essa criança ela tem que também ver outras formas de funcionamento familiar, outras formas de cultura, outras formas de linguagem. Clubes, academias, aulas de musicalização, super importante. Momentos lúdicos são espaços importantes que vão ajudar a desenvolver essas habilidades sociais. Gente, é um dia de cada vez, né? O Milton Erickson, que é um terapeuta sistêmico muito bom, ele fala, se você quer dançar no espaço, é um passo a passo, né? É importante não deixá-la simplesmente nesses espaços, mas acompanhar essa criança mediando o processo. A figura de um adulto por perto, em que a criança confia, é de fundamental importância. Porque não é só julgar a criança no meio social, cultura diferente, né? A gente tem que estar lá para poder mediar o processo. Vygotsky, de novo, né, gente? Mediação semiótica, que é a ação de mediar significados, de estar junto, dialogando com essa criança, com o que ela está vendo, as dificuldades, observar se é quando ela entra em estereotipia, o que está ali que está ameaçando, algum barulho que está maior, ou então, pela disfunção sensorial, alguma coisa que para nós está passando batido, mas para ela não está. Ou seja, a gente tem que estar junto para localizar esses desconfortos, né? Bom, aqui, o 10 é criar estratégia, ser criativo. Se a criança não está conseguindo entender algo, o adulto deve mudar a forma de se comunicar. Obviamente tem que ser o adulto, gente. Nós é que temos que fazer esse movimento de mudar a forma de comunicação. Nós temos que fazer-nos entender, né? Discutir com os profissionais sobre outras novas metodologias, trocar ideia com o professor do seu filho, trocar ideia com a fonoaudióloga, com o TO, com o psicólogo, sabe, super importância. É de fundamental importância para a criação dessas novas estratégias de desenvolvimento e intervenção junto à criança com autismo. E a 11, não tem vergonha nenhuma, gente, em buscar ajuda especializada, não é? Tem que ter uma rede de apoio.
as famílias que têm crianças no TEA, elas têm que criar essa rede de apoio, elas têm que ser partícipes de uma rede de apoio, né? Então, grupos de ajuda, terapia de paz, é um excelente caminho para dividir, compartilhar os problemas cotidianos na criação de uma criança com autismo. Como eu disse para vocês, esse clube de pais na PAI onde eu trabalhei, ele funcionava muito, muito bem. Porque o pai veterano que estava dando a sugestão para o pai novo, a mãe veterana, a mãe nova, quando ele estava dando a sugestão, olha que legal, ele próprio se escutava, ele próprio se ressignificava a sua experiência, né? Revisitava o passado, revisitava as estratégias que ele já utilizou. No momento em que ele passa isso para o outro, ele se escuta novamente, né? E ali dá uma ressignificação, inclusive, na própria vivência dele. Ter com quem conversar de forma esclarecida e acolhedora é um divisor de águas entre uma rotina mais agradável de uma rotina tomada pela angústia e solidão. É senso comum falar que o homem é um ser social, né? E realmente nós nos desenvolvemos, a nossa subjetividade ela é construída nas interações sociais. E aqui eu não podia deixar de falar um pouquinho, mas muito brevemente, né? Porque o foco é mais na família, mas eu quero fazer essa conexão que eu acho super importante entre a família e a escola. Então, com as escolas, a gente sabe, né, gente, cada vez mais conteudistas, né, menino tá lá na 3ª série, já tem pai e mãe falando em Enem, professor falando em Enem, vestibular, né, é generalizada a preocupação dos pais e professores com o imperativo de desenvolver cada vez mais precocemente nas crianças as habilidades cognitivas e sociais. Essa preocupação aumenta ao se pensar em crianças com quadro de autismo mais grave, que podem apresentar um atraso, inclusive mental, não somente intelectual, mental no sentido da percepção também, e permanecerem dependentes de ajuda. As crianças com autismo leve ou somente com traços autísticos, em sua grande maioria, acompanham bem as aulas e os conteúdos didáticos pedagógicos. O desempenho escolar de crianças com autismo vai depender do nível de acometimento desse transtorno. Para crianças com autismo clássico, né, aquelas que têm maior mesmo dificuldade na socialização, né, naquela tríade das disfunções, né, da linguagem e presença de comportamentos inapropriados, repetitivos, estereotipias, fica clara a necessidade de uma atenção mais individualizada, claro, né, gente, um PDI, um plano de desenvolvimento individual, uma conexão constante com a família para ver como trabalhar junto, né? E os professores? Vamos lá pensar como que está essa vivência dos professores. Com a presença cada vez mais de crianças com necessidades especiais nas salas de aula, os professores cada vez mais se colocam em posturas que se caracterizam, ora por uma busca incessante de conhecimentos e novas estratégias pedagógicas, ora por uma frustração em não conseguir levar a cabo a realização do que ele estudou, do que ele viu, do que ele aprendeu nos vários seminários, nos vários congressos, né, de suas expectativas. Quando eu fiz meu doutorado, gente, eu fiquei 1 ano numa escola, lá em Belo Horizonte, acompanhando a entrada das crianças, né, com necessidades especiais, eu trabalhei com a inclusão, o horário do recreio, mas o ponto de vista do professor. E eu escutei muito isso, olha, Patrícia, eu sei tudo de síndrome de Down, eu sei que é trissomia do 21, eu sei por que acontece, agora, como que eu vou trabalhar com essas crianças? Sabe? Eu me perco nisso, porque informação eu tenho, eu quero ver como que eu faço. Então, esse como que eu faço, gente, é na troca com os colegas, é na partilha das vivências, não é? Em estratégias que já deram certo, a gente troca ali uma ideia, um apoiando o outro, um acolhendo o outro, porque salas heterogêneas sempre vão existir. A Emília Ferreira, discípula do Piaget, ela falava que classe homogênea dura 5 minutos, né? Então, olha, muitos vão a congressos, aprendem técnicas, como eu sei que tem muitos aqui hoje, né, na jornada de autismo, mas na hora de aplicá-la, se sentem despreparados e incompetentes, muitos desistem e se sentem, inclusive, culpados. Então, o que é importante? O trabalho conjunto.
O professor deve relatar suas observações, suas percepções, tanto para os pais quanto para os profissionais de saúde responsáveis pela criança e, principalmente, gente, um diálogo muito estreito com os colegas, né, nessa troca de experiências. As dificuldades de socialização. O professor deve agir como mediador do processo de interação entre a criança com autismo e as demais crianças. Cabe a ele o papel de mediador, né? Ele vai intermediar esse contato por meio de brincadeiras, e ele tem que ser muito criativo, né? Porque se não deu de um jeito, ele tenta de outro. Atividades coletivas, principalmente, não somente centrar somente aqui no aluno, né, que tem autismo. O professor vai conseguir trabalhar desse jeito a favor da inclusão. Inclusive, da sua própria inclusão no processo de inclusão. Porque o que eu escutei muito de professores é o seguinte: ótimo, Patrícia, a gente está aqui no projeto da escola inclusiva, mas e nós? Quando que nós, professores, seremos os incluídos? Percebe? Então, com o tempo e a confiança na figura do professor, a criança com autismo desenvolverá seus próprios instrumentos para manter as relações, se tornando mais hábil socialmente. Vygotsky, de novo, zona de desenvolvimento proximal, que é tudo aquilo que a criança sabe fazer e pode fazer com a ajuda do mediador, ao ponto de depois aquilo se transformar em quê? Em zona de desenvolvimento real, aquilo que a criança já sabe fazer sozinha. As dificuldades de concentração. O professor deverá se colocar à altura dos olhos da criança, tentar estabelecer um contato visual, mesmo que seja difícil com a criança com autismo, a gente sabe que ela tem dificuldade de manter o contato olho-olho, né? Como dizem as professoras com que eu trabalhei, parece que elas olham para a gente atravessando a gente, isso dá muita angústia, mas a gente não pode desistir, tem que, sabe, se posicionar, olhar aqui para a criança. A linguagem deverá ser clara, direta, objetiva, com vocabulário simplificado. Claro que você não vai ficar só naquele vocabulário simplificado para sempre, depois você vai adicionando mais uma palavra, mais uma palavra. Evitar explicações excessivamente teóricas, use materiais que sejam de interesse da criança, principalmente material visual, concreto, junto a experiências mesmo práticas, né, estimulantes, sensoriais, né, motoras. A gente sabe que as crianças com autismo, elas têm muito apelo com o visual, né, elas respondem muito ao visual, então trabalhar tem várias metodologias que a gente sabe, né, a gente tem o TIT, tem o ABA, né, a criança tem que sentir o material utilizado, usar das texturas, dos cheiros, das cores, e principalmente o que? Fazendo associação entre elas, que é o que a gente chama de integração neurosensorial, né? É importante dividir as tarefas em pequenos passos, mediando o processo. Com as dificuldades de linguagem, as dicas são essas, olha, aconselha-se métodos simplificados, tudo ensinado com base no treino das atividades básicas da vida diária, ou seja, a partir do que já é conhecimento prévio da criança, aquilo que já é zona de desenvolvimento real, que ela já sabe fazer sozinha, para avançar com uma boa mediação com aquilo que ela pode aprender. A comunicação também pode ser feita por meio de figuras. Ambos, professor e criança, podem trocar figuras para se comunicarem de forma mais efetiva, né? E para aquelas que têm boa comunicação, criar atividades em que ela possa cada vez mais se expressar em grupo e interagir. De novo, cabe à figura do mediador, o professor, fazer essa mediação entre as crianças. Porque ali, gente, ele é o adulto. Ele é o mediador mais capacitado, né? Isso não tira de cena a ação entre os pares, né, entre as crianças, ali os coleguinhas, mas ele está ele tá como o mediador central ali do processo, né? E quanto aos comportamentos, se caso apresentar movimentos repetitivos, estereotipados em sala de aula, imediatamente deve-se desviar seu foco para outras coisas e outras atividades. É uma foto
que tanto em casa quanto na escola pode-se montar um painel com uso de figuras e ilustrações com a rotina a ser seguida. Atividades que a criança realizará ao longo do dia, como comer, brincar, ir ao banheiro, tomar banho, dormir. Então, vocês estão vendo, olha, é um painel simples que você coloca aqui a simbologia do que a criança vai fazer, e aí, na medida que ela for fazendo, ela vai colocando essa atividade aqui, ó, nessa caixinha aqui, tá? Para estruturar a rotina dessa criança, né? E a importância do trabalho conjunto entre família e escola. O tratamento do autismo é um tratamento a priori multidisciplinar, composto de psiquiatras, neuropediatras, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, ou seja, um mundo velho de gente, educadores, psicopedagogos e, se possível, interdisciplinar, em que trocas de informações são garantidas a todos que assistem a criança. O engajamento familiar é de extrema importância. Sem o empenho da família, não há tratamento que dê certo. Compromisso e comprometimento apontam o caminho certo. Aqui são as referências bibliográficas que eu usei. E aí, gente, eu vou conversar com o pessoal de como que eu faço para dividir meus slides com vocês, tá bom? Tá? Já que eles escapuliram assim no meio da apresentação, tá? Então, veja bem, como que eu faço? Eu acho que eu vou pedir para o pessoal do CIESP providenciar isso. Eu mando esses slides para eles e eles vão ver lá como que fazem para mandar isso para vocês. Tá bom, gente? Bom, então vamos ver aqui agora o chat, porque enquanto eu estava apresentando não deu para ler nada, né? Então, vamos lá. Patrícia, tem 4 perguntas no chat, né? Uma pessoa pede dicas eu vou ler todas, que aí eu acho que você consegue responder. Pede dicas de livros e artigos para ampliar os conhecimentos, para auxiliar na vida profissional. Outra pergunta, se a família tem 2 filhos, um é autista e outro não, como lidar com essa situação? Como dar atenção aos 2? Terceira pergunta, como lidar com um adolescente com autismo? A 4ª pergunta, a abordagem de acolher um autista, como que seria a abordagem para acolher um autista para que ele tenha autonomia e confiança? Eu sintetizei, tá? São essas coisas que apareceram no chat. Tá, ô, gente, então agora eu vou me dar uma licença poética e acadêmica de convidar a querida Veridiana para falar um pouco da experiência dela no CRAEI, que eu acho que você também tem condições, você também não, você tem total, mais do que eu, condições de responder essas perguntas aí. Como que você acha, Veridiana? Vamos bater uma bola aqui entre eu e você. O que você acha? Como trabalhar com isso? Bom, deixa eu só contar um pouquinho, né? Quem é o CRAEI? O CRAEI, gente, ele é um centro de referência, apoio e educação inclusiva. Nós estamos situados no município de Betim. Somos um setor da Secretaria de Educação. Nós prestamos o serviço do atendimento educacional especializado para as crianças matriculadas na rede municipal de ensino. Aqui, para que todo esse serviço seja desenvolvido, temos também a área clínica, temos a psicologia, que a Patrícia, a PUC de Betim é uma parceira nossa, sempre com os estagiários de psicologia nos auxiliando, temos a fisioterapia, a fonoaudiologia e temos ecoterapia, fisioterapia também. E oficinas pedagógicas. Então, nesse processo todo, as famílias que têm filhos autistas, eles trazem para a gente a dificuldade no diagnóstico, né? Porque quem não tem condição de pagar, às vezes fica difícil de ter um diagnóstico, a dificuldade de aceitar. Quando a família tem alguma indicação, ela já começa a ficar receosa e começa a desacreditar, não sabe o que fazer, né? Nesse momento de pandemia, as crianças estão ficando muito em casa, sem rotina,
as famílias relatam da dificuldade de levá-los em qualquer espaço, porque eles não aceitam colocar máscara. Então, assim, tem muitas coisas nestes momentos que são desafios, né, para essas famílias. Quando você, Patrícia, coloca, né, dentro da casa, como que isso fica difícil, a relação entre marido e mulher, como que ali as mães esquecem delas, né? Esquecem delas. Tem que cuidar dessas crianças. Então, as meninas, né, e as nossas orientações, eu falo meninas, as profissionais que trabalham aqui no CRAE, os profissionais, porque nós temos homens também, sempre nesse acolher, sempre de estar orientando essas famílias, que elas precisam pensar nela, cuidar dela, para depois cuidar desses filhos, né? Porque se ela não cuidar dela, como que ela vai ter uma saúde mental para cuidar dos seus filhos? Né? Então, assim, a gente sempre busca estar nessas orientações, apoiar com os grupos de famílias que temos, para que essas crianças sejam, de fato, direcionadas, orientadas nas suas rotinas, né? Então, assim, eu estava conversando hoje mais cedo com a Clara, que é a vice-coordenadora aqui do CRAEI, que hoje nós, professores, estamos tendo oportunidades maravilhosas, né, nesse momento de pandemia, apesar de tantas perdas, de nos formar um evento como esse, né, tendo a oportunidade de ter vocês contribuindo conosco, a participação, eu vi aqui no chat, participação praticamente do Brasil inteiro, que troca maravilhosa, né? E a gente acredita que dialogando, como você começou a dizer, que o diálogo é a base de tudo, é nos informando junto a essas famílias, o que elas estão precisando, para junto a gente pensar no caminho, né? Caminhos de possibilidade, né, Patrícia? Sim. Eu dizer aqui no CRAE, mãe, não precisa contar o que ele não dá conta, vamos pensar no que ele dá conta, porque a partir daí a gente traça um caminho, né? Exatamente, É isso. Hoje a gente tem algumas perguntas aqui, né, quanto ao adolescente, como lidar com essa situação, quando se depara com o adolescente com TEA. Olha, nós sabemos que o adolescente, inclusive, o cinema explora muito isso, né? Meus alunos gostam muito e me falam muito daquela série Atypical. Vocês já assistiram, né? Como que para o adolescente é mais complicado, que é aquele momento já que ele precisa de interagir mais, né? Porque o adolescente ele precisa da criação dos grupos, ele precisa fazer esse desenlace maior da família, do pai e da mãe, para, inclusive, sair um pouco fora desse pai idealizado, dessa mãe idealizada, lidar com esse pai concreto, né? Com essa mãe concreta, fragilizado, com limitações. Então, gente, olha, de novo eu vou falar para vocês, não é senso comum, não é aquela palavra que serve para qualquer contexto, não é mais do mesmo, mas eu acredito muito a família como sistema, a família como espaço de exercício dialógico e colaborativo. Então, acionar os irmãos desse adolescente, acionar a própria rede, né, onde esse adolescente está inserido, e focar, gente, no trabalho conjunto, né? Ou seja, numa interação social que seja conjunta, para poder fazer com que esse adolescente se sinta em interação, e não somente ajudado por alguém, porque não é por aí. A gente está criando pessoas aqui, a gente está educando para autonomia, e não para heteronomia. Sempre tem alguém que vai te ajudar e que vai fazer as coisas por você. Né? Então, não vejo muita diferença, sabe, gente? Quem está me perguntando aqui da adolescência, entre o que eu estou tão insistentemente aqui falando, né, dessa necessidade de um ambiente mais colaborativo e dialógico, na infância, na adolescência, no adulto, no casal, na família, porque a gente sempre tem que começar a ver essa família como um sistema mesmo, um sistema que pulsa, né? E que tem essas paredes permeáveis, com as trocas que ele faz com a cultura e com as outras famílias, enfim, com uma rede.
poucas as escolas que têm, puxando a brasa aqui para minha sardinha, um psicólogo, né? Mas é um movimento, né, de fortalecimento, inclusive, da nossa categoria. Quem sabe um dia, né, Veridiana? Todos nós tenhamos. Verdade, é um sonho, né, que contribui muito. Uhum. Gente, então, olha só, eu espero ter contribuído com vocês, agradeço mesmo, tá, toda a presença, a colaboração de vocês. Deixei meu canal no YouTube aqui no chat, caso vocês queiram dar eu até falei na live que eu falei para vocês, que eu fiz com o pai de uma criança autista, tá lá, tá? E vou deixar também o meu e-mail, caso vocês queiram trocar uma ideia comigo, tá? Perguntar alguma coisa, porque o tempo aqui é muito corrido, né, gente? É muito corrido. Então, tá indo aí, ó, no chat, tá? O meu e-mail e o canal lá no YouTube, onde eu falei que tem a live, tá?